Olá, pessoal, tudo bem? Como que você está? Bem-vindo a mais uma videoaula aqui no Contabilidade Facilitada. E a pergunta desse vídeo, dessa aula é: o contador no centro da conformidade fiscal é protagonismo ou é um risco para o desenvolvimento da nossa atividade? O ato conjunto número 5, emitido pela Receita Federal junto com o Comitê Gestor, regulamentou o Programa Nacional de Conformidade Tributária, o PNCT, que traz a importância do profissional contábil dentro da adaptação do IBS da CBS, ou seja, da reforma tributária dentro dos documentos fiscais. A pergunta que eu quero trazer para a gente é justamente essa: qual que é o papel do contador, a importância do nosso papel nas indicações que o contribuinte vai fazer, nos indicando para estar com ele junto nessa conformidade fiscal. Portanto, nessa aula de hoje, nós vamos trazer pontos que a gente precisa levar em consideração no momento de estabelecer as nossas relações comerciais. Esse ato traz para nós as situações para permanecer enquadrada dentro do programa de conformidade fiscal. O contribuinte, ele deve indicar um profissional de contabilidade responsável pela conformidade fiscal. E essa expressão, ela chama muito a nossa atenção. Responsável pela conformidade fiscal. Na prática, o profissional indicado, ele pode ter ali uma atuação como interlocutor técnico entre empresa, Receita Federal e Comitê Gestor, com a autorização expressa do contribuinte dentro dos limites dos poderes que for concedido. O contador poderá receber comunicações sobre omissões, inconsistências, divergências encontradas nos documentos fiscais, e ele também pode apresentar manifestação técnica, requerer, acompanhar e autorregularizar as intimações, prestar esclarecimentos sobre a correta emissão dos documentos fiscais. Um outro ponto muito relevante é que essa manifestação técnica do profissional de contabilidade pode ser considerada para fins de enquadramento no PNCT. Portanto, nós estamos diante de um reconhecimento da nossa atuação contábil. Porém, isso nos traz uma atuação não somente acerca da escrituração ou do cumprimento da obrigação acessória. Nós passamos a ter a participação ativa na prevenção, identificação e correção das inconsistências fiscais. Mas esse protagonismo também traz muita responsabilidade, exposição profissional e alguns pontos de atenção que eu quero discutir aqui com vocês na nossa aula. O primeiro deles é compreender que a indicação do contador no PNCT não representa por si só uma transferência automática da responsabilidade tributária do contribuinte. O ato não estabelece que o profissional contábil passa a responder automaticamente pelas omissões, inconsistências ou divergências que for praticada pela empresa. A responsabilidade precisa ser analisada considerando o escopo dos serviços contratados, os poderes concedidos, os acessos que são disponibilizados e a efetiva participação do profissional de contabilidade nos processos fiscais. O contador, ele não pode garantir a conformidade da operação que ele não conhece, de documento fiscal do qual ele não teve acesso ou de informações que foram omitidas ou entregues fora do prazo pelo cliente. Por isso, o segundo ponto de atenção é a revisão dos contratos de serviço contábil. A gente sempre fala com vocês da importância de estabelecer contrato de prestação de serviço com escopo muito bem definido. Os contratos precisam ter clareza, precisam trazer informações corretas das atividades que serão executadas. Quem será responsável por fornecer informações que validará os documentos fiscais? Quais são os prazos e como ocorrerá a comunicação entre a empresa e a contabilidade? Contrato, procuração eletrônica precisam estar alinhados. Não faz sentido conceder ao contador poderes amplos de representação se o contrato não prevê atividade correspondente, ou ainda se a empresa não fornecer estrutura e informações suficientes
para a execução do trabalho. O terceiro cuidado está na documentação. Orientações técnicas, solicitação de documentos, alerta de inconsistências, recomendações de correções e respostas ao cliente devem ser formalizadas e preservadas. Aquilo que não é documentado pode se transformar em risco profissional. E aqui já faço um adendo super importante. Nós sempre discutimos nas nossas aulas, se você já assistiu a nossa aula, você vai lembrar sobre papéis de trabalho e formalização de tudo que a gente faz. A gente não pode desenhar escopo de trabalho, entregar obrigação acessória, fazer ajuste baseado em contato telefônico. Tudo tem que ser formalizado. Também é importante manter as evidências dos procedimentos realizados nas situações em que a empresa decidiu não seguir com determinada orientação técnica. O próximo ponto, o quarto ponto, está relacionado aos processos internos. Os nossos escritórios, departamentos fiscais precisam definir quem acompanhará as comunicações, quais são os prazos de respostas, como as inconsistências serão analisadas e quem irá autorizar as correções. Receber uma comunicação da administração tributária e não tratá-la no momento certo pode comprometer a conformidade do contribuinte. O quinto ponto que eu quero trazer aqui para você envolve os nossos honorários contábeis profissionais. Se o contador assumir novas atividades, ampliar controles, acompanhar regularizações, autorregularizações e representar o contribuinte perante a Receita Federal e o Comitê Gestor, isso, claro, representa um aumento de escopo complexo e relevante, aumentando o risco. Essa atuação ela precisa ser corretamente mensurada, contratada e remunerada. A conformidade fiscal não pode ser tratada como uma atividade automática ou como uma obrigação adicional incluída de forma silenciosa nos serviços contratados. Portanto, o ato conjunto número 5 traz uma oportunidade de trazer maiores trabalhos, uma valorização do profissional diante da conformidade, mas exige muita cautela. Antes de você aceitar a indicação como responsável pela conformidade fiscal, nós contadores, você que está nos assistindo, deve avaliar algumas questões, várias questões. Vou elencar algumas delas. Eu tenho acesso às informações necessárias? Eu conheço os processos e os sistemas que são utilizados pelo cliente? Eu possuo autonomia para acompanhar e orientar as correções? O contrato que foi estabelecido, ele define de forma clara quais são as responsabilidades? Eu tenho equipe e controle de forma estruturada para cumprir essa função? Os honorários que eu cobro estão compatíveis com o trabalho e com o risco envolvido? E o principal recado que eu quero trazer aqui na nossa aula é que a reforma tributária coloca o contador no centro da conformidade fiscal. Esse protagonismo pode indicar uma responsabilidade que precisa ser delimitada. A conformidade ela tem que ser construída de forma compartilhada. O contador orienta, analisa, acompanha e documenta. E a empresa, por sua vez, continua responsável por suas operações, decisões e pela integridade e tempestividade das informações que são fornecidas. Este maior protagonismo para nós contadores exige contrato claro, muito bem estruturado, processos desenhados, fluxos desenhados, responsabilidades delimitadas e, claro, maior proteção para o desenvolvimento da nossa atividade. Agora me conta, aqui, você, no seu escritório, você já verificou os seus contratos? Todos eles estão preparados para essa nova realidade? Me conta aqui nos comentários. E o que você achou dessa nova observação, desse ato conjunto da Receita junto com o Comitê Gestor, colocando nós dentro ali do centro da conformidade, sendo indicado pelo contribuinte. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Baixe nossas perguntas e respostas para que você continue estressando o assunto. E eu te espero na nossa próxima aula, nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!